Todos muito bem-vindos aos que estão aqui presentes e aos nossos amigos das redes sociais. Que possamos sentir o amor de Cristo nos envolver durante a palestra. Para a nossa harmonização, eu vou ler Sabedoria Todo Dia, que nos diz o seguinte: acostume-se ao sim. A mente acostuma-se ao que se lhe dá. Se você prefere dizer não, quando pode dizer sim, e vê mais os defeitos do que os acertos, o lado negativo cresce e dificulta-lhe aceitar as coisas como são. Quando você diz sim, o seu mundo interior solta-se, alegra-se. Quando você diz não, ele se fecha e lhe causa problemas. O sim alivia e o não aperta. O sim que você costuma dizer à vida faz a vida dizer sim a você. Então, se possível, evite dizer não gosto, não quero, não vou, não tenho. Quando você se abre para a vida, ela se abre para você. Então eu convido a todos para juntos elevarmos o nosso pensamento ao nosso Deus, esse Pai amoroso, e fazer uma prece de agradecimento e de louvor, agradecendo a essa bela oportunidade de estarmos aqui para ouvir as palavras do Evangelho do nosso irmão Jesus Cristo. Que possamos levá-las ao nosso coração, que elas nos ajudem nos momentos de dificuldade, de dor e de tristeza, lembrando que Deus está no comando de nossas vidas e que Jesus é o nosso maior exemplo, modelo e guia. Que possamos escolher segui-lo e que possamos também receber em nosso coração o amor e a luz que Ele nos oferta todos os dias. Que assim seja. Hoje a nossa colega Heidi vai nos falar sobre um questionamento. Onde está Deus? Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo nos envolva nesse questionamento. Que responsabilidade, né? Dar o endereço de Deus. Durante a nossa caminhada, a caminhada do ser humano, nas maiores tragédias, nas guerras, muitas vezes nós ouvimos: onde estava Deus que deixou isso acontecer? Quando perdemos um ente querido, nós perguntamos: por quê? Onde está Deus? Richard Simonetti é um escritor espírita já desencarnado, e ele tinha o dom de usar qualquer tema de uma maneira lúdica, leve e clara, contando pequenas histórias. E ele nos conta uma história muito interessante, onde o questionamento é: onde está Deus? Ele conta de dois meninos, um de 8 e outro de 10 anos, que eram os moleques do barulho. Qualquer confusão que acontecia naquela pequena cidade onde eles moravam, um dedo deles estava incluído. A mãe já não sabia mais o que fazer com aquelas crianças, porque todo dia era um problema dos encapetados. Aí foi falar com o sacerdote da igreja que ela frequentava. Contou a história da dificuldade que ela tinha, e o sacerdote pediu então que ela levasse eles para conversar com ele, mas que levassem eles separados. Primeiro o mais novo, depois o mais velho. Levou o pequeno, de 8 anos, e o padre colocou ele sentado na frente dele. Se tudo isso que você está fazendo, eu te faço uma pergunta: onde está Deus? O menino se assustou
de olho esbugalhado, não entendeu nada, o porquê daquilo. E o padre levantou e de uma voz que chegava a roncar, chegou e disse assim: onde está Deus? O menino estava cada vez mais apavorado. E o padre, sentado na frente dele, colocou o dedo bem no nariz dele e disse assim: onde está Deus? Naquele momento, o menino saltou da cadeira, pôs-se a gritar, desesperado, saiu numa carreira desabalada, direto para casa. Chegando lá, se escondeu dentro do armário, para poder voltar a respirar daquela corrida. Quando o irmão mais velho dele chegou e perguntou: o que está acontecendo, né? Por que você está escondido no armário? E ele, tentando recuperar o fôlego, gaguejou para o irmão dele: cara, dessa vez nós estamos realmente encrencados. Deus sumiu e o padre acha que fomos nós. Essa história parece engraçada, mas ela evoca um problema muito atual na nossa vivência: o sumiço de Deus. Bem sabemos que isso é impossível. Deus é a inteligência suprema, o Criador de todas as coisas. Ele está presente em tudo, em todos, aqui, ali, acolá, dentro de nós mesmos. O que anda sumida é a consciência que precisamos ter da sua presença, permanente e constante nas nossas vidas. Ele é o Senhor Supremo que tudo vê, que exercita a infalível justiça, premiando os bons e corrigindo os maus. As pessoas não duvidam da sua existência, mas pensam e agem diariamente como se Deus estivesse de férias. Crimes, roubos, vícios, mentiras, maldades, grandes e pequenos deslizes que fazemos no dia a dia em relação às leis divinas, são cometidos incessantemente, sem que os autores se deem conta de que estão sendo observados pelo Criador. Daí provém todo o mal que existe na humanidade. Embora tudo esteja sob o controle do bem, que é Deus, haverá, sabemos disso, substanciais mudanças na Terra e no comportamento humano, quando esse sumiço de Deus for resolvido. Porque Deus, Criador da vida, respeita todas as nossas escolhas, não nos impõe nada, quer fazer parte da nossa vida, não pelo temor ou pelo medo, mas pelo amor. Jesus nos chamou a atenção, conforme nós lemos lá no texto do evangelista João, capítulo 10, versículo 34, quando ele disse: já não tendes ouvido que vós sois deuses? Essa pergunta do Cristo é enigmática para nós, mas ela é intensa. Por que nós somos deuses? Sim, nós somos deuses. Não somos deuses competidores com o Deus Criador. Nós não somos deuses com um D maiúsculo. Somos deuses com um D bem minúsculo. Somos espíritos criados à sua imagem e semelhança. Não no sentido físico, mas no sentido de que quem cria alguma coisa sempre coloca na sua criação a sua essência. Um pintor que pinta um quadro coloca ali a sua essência. Um construtor que faz um prédio coloca ali a sua essência, a sua visão. Nós somos uma centelha divina, com uma das características de Deus: nós somos perfectíveis. Nós somos capazes de nos tornarmos espíritos perfeitos. A nossa busca por Deus nos acompanha desde a nossa criação, simples e ignorantes.
Se nós formos analisar a prece de Cáritas, que é muito conhecida dentro do meio espírita e mesmo fora dele, o final da prece de Cáritas nos traz um ensinamento valioso para nos ajudar nessa busca. Quando ela diz: dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá um dia a vossa imagem. Deixando muito clara a necessidade que temos de buscar a pureza do nosso coração, a pureza da nossa alma. Lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, nós vemos os atributos de Deus: eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E nós sentimos claramente que seus atributos são apenas parcialmente compreendidos por nós, pois nós não temos uma linguagem que consiga decifrar completamente todos esses atributos de Deus. Não temos como defini-los de uma maneira correta e concreta. Conta-se que existiu uma passagem muito interessante na vida de Siddhartha Gautama, o Buda, como nós conhecemos, que é considerado o fundador do budismo no século VI a.C. Buda estava reunido com seus discípulos certa manhã, quando um homem se aproximou e perguntou para ele: Deus existe? E o Buda respondeu: sim, Deus existe. Depois do almoço, aproximou-se um outro homem e quis saber: existe Deus? E Buda respondeu: não, não existe. No final da tarde, um terceiro homem veio e fez a mesma pergunta: existe Deus? E Buda respondeu: você terá que decidir isso. Mestre, mas que absurdo, disse um dos seus discípulos. Como que o senhor dá respostas diferentes para a mesma pergunta? E Buda diz: porque são pessoas diferentes. E cada uma se aproximará de Deus à sua maneira. Uns pela certeza, outros pela negação e a maioria pela dúvida. Encontrar Deus, saber o seu endereço, é uma busca da humanidade em todos os tempos. Se nós perguntássemos onde está Deus para Abraão, lá no Antigo Testamento, ele com certeza nos diria que Deus está caminhando na terra todos os dias com todas as pessoas, porque era assim que era visto Deus naquela época. Se nós perguntássemos para Moisés onde está Deus, ele responderia: no tabernáculo, onde estão as suas leis, a tábua dos 10 mandamentos, escritos na pedra com os dedos de Deus. Se perguntássemos aos judeus, onde está Deus? Eles com certeza diriam: Deus está no templo, porque é lá que está o tabernáculo. Se nós perguntássemos naquela época aos samaritanos, onde está Deus? Eles com certeza diriam: no Monte Gerizim, porque é lá que eles adoravam a Deus. Mas se nós perguntássemos para Jesus, onde está Deus? Ele nos diria: chegará o dia em que não acharás Deus nos templos, mas em espírito e verdade. Deus não se localiza em nenhum local exterior. O reino de Deus não vem das aparências exteriores, porque o reino de Deus está dentro de nós. Para o Espiritismo, o entendimento que os homens têm de Deus não está pronto e nem é definitivo. Está em constante crescimento, em constante evolução.
o conceito que nós temos de Deus modifica-se com o tempo, resultado das ampliações sucessivas dos conceitos iniciais, de abordagens complementares que nós vamos adquirindo, aspectos diferentes de Deus, não considerados até então, e também de visões contraditórias, que expuseram as limitações de explicações utilizadas em um determinado momento. A compreensão de Deus, alcançada por uma pessoa, é aquela possível face ao tamanho do seu conhecimento e do conhecimento do grupo social onde ela está inserida. A visão histórica nos mostra que vários conceitos de Deus já existiram, aceitos, e em determinados períodos foram abandonados, modificados, na medida que deixavam de atender às expectativas das pessoas e do seu grupo social. Deus foi aos poucos deixando de ser o Deus entre muitos deuses. Deixou de ser o Deus de um só povo, o que comandava os exércitos e esmagava seus inimigos. Deixou de ser um Deus imprevisível em suas ações, que castigava, que punia. Deixou de ser o Deus que provocava medo e controlava a vida das pessoas. Deixou de ser o Deus de uma igreja, refém de concepções doutrinárias e dogmáticas criadas pela humanidade. No entendimento da doutrina espírita, Deus não se relaciona com o mágico, com o místico, com o divinal ou o sacro. Deus não é matéria e nem energia. Ele não tem uma forma definida. Não é aquele velhinho sentado nos apontando com o dedo. Deus não está restrito a uma pessoa. Por mais evoluída que essa pessoa seja, como era Jesus, ainda assim não seria Deus. Deus não está no céu. Ele está nos seres, mas não se confunde com eles. O objetivo de ser, da evolução, a ampliação da sua consciência através da aquisição dos nossos conhecimentos. Ao construir a nossa trajetória de vida, o ser inteligente amplia a sua percepção e a compreensão da natureza, das coisas, das pessoas, de si mesmo, do cosmos, da estruturação inteligente do universo e, em consequência, o seu entendimento de Deus. Deus torna-se evidente na harmonia de tudo que existe, ao se fazer identidade com o cosmos, com o universo, se faz identidade com Deus. Pois os seres, as coisas, as relações, a harmonia do universo representam Deus. Dessa forma, Deus é a totalidade de tudo e de todos. A estruturação inteligente e perfeita do universo é ampla, é plural, variada, abrangendo o número de consciências do universo. O livre-arbítrio é a parte fundamental do cosmos, e as infinitas possibilidades que surgem do seu exercício estão contidas na estruturação inteligente do universo, que é a criação de Deus. A compreensão que nós vamos tendo do cosmos, da universidade, é construída gradativamente e vai sendo expressa de maneira parcial, limitada, incompleta. Algumas dessas sínteses parciais foram chamadas de leis de Deus e muitas vezes entendidas como uma prescrição que deveria ser obedecida de forma rígida, como uma ordem direta de Deus, que os homens não deveriam discutir. Com o tempo, no entanto, passou a ser vista como uma expressão
de uma compreensão, como uma aproximação do entendimento da estrutura inteligente do universo. As chamadas leis não são prescrições, são entendimentos. A identidade com Deus não se faz, portanto, pela obediência, mas através do conhecimento, do entendimento, da sabedoria e da nossa consciência. Todos os seres se relacionam com Deus, tal como as criaturas se relacionam com o Criador. Na medida em que evoluem, ampliam a sua consciência dessa unidade criatura-criador. Todos os seres criam expressando Deus, e nesse sentido pode-se compreender que Deus está presente em todos os seres. É o que chamamos de Deus onipresente. Pode-se compreender também que Deus é consciente, através da consciência de todos os seres do universo. É o chamado Deus onisciente. E por fim, Deus faz, age, constrói, através das suas criaturas. Elas são instrumentos de amor, da justiça, da verdade e da evolução. A estruturação inteligente é operada pelas suas criaturas. Esse é o Deus onipotente. Deus é tudo. É o ar que nós respiramos. É a luz que nos ilumina. A água que nos sacia a sede. Os pássaros que nos alegram com seus cantos. As árvores que nos dão sombra, frutos. As crianças que enchem nossos lares. A chuva que fertiliza o solo e faz um barulhão danado. É a pedrinha que, juntada uma com a outra, vai formar a construção de um teto para se tornar um lar. Enfim, Deus é tudo que nos rodeia. É tudo do qual nós nos utilizamos, precisamos e mesmo aquilo que nós desprezamos. Sim, meus queridos irmãos, Deus é tudo. Mas onde está Deus? No desabrochar de uma flor? No sorriso de uma criança? No vai e vem das ondas do mar? No floco de neve que cai do céu e vai formando outros mantos brancos? No ruflar das asas dos pássaros? Na gota de água de uma pequena fonte, indo formar mais tarde, junto com outras gotinhas de água, uma enorme cachoeira, que transformar-se-á em energia elétrica. Na estrelinha que brilha no céu, numa folhinha que cai em uma tarde de outono. No pequenino átomo invisível, que contribui para a formação de todo o nosso universo. Todos estamos incluídos e envolvidos. O poeta espírita José Soares Cardoso traz um poema muito lúdico, muito bonito, sobre esse questionamento. Quando ele diz: onde está Deus? Pergunta o cientista: ninguém ouviu? Jamais quem ele é? Responde às pressas o materialista: Deus é somente uma invenção da fé. Mas o pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas eu sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso de uma criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando seus filhos, nas noites claras de luar, claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros que rolam pelo infinito. Eu escuto Deus na voz dos namorados,
Eu sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Eu contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa. E sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus nos médicos salvando. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus em cada gesto de bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol e na liberdade. Eu vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, em toda parte. Que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens eu também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então, quando perguntarmos onde está Deus, olhemos para dentro de nós. Busquemos a sua presença amorosa, forte, a nos fortalecer dentro de nós. Não é no exterior. Não é no coração de toda a natureza criada por Ele. É dentro do nosso próprio coração. Boa tarde a todos. Vamos então, envolvidos pelo amor que vem do alto, nos prepararmos para o passe coletivo, elevando mais uma vez o pensamento a Deus, este Pai amoroso, Pai de toda a criação e de toda a criatura. Amado Deus, nós te louvamos e bendizemos pela tua grandeza e pela grandeza do teu amor e misericórdia por todos nós. Nós queremos te sentir em cada gesto, em cada dificuldade, que nós possamos sentir o teu amor e saber que tu estás olhando por nós e nos envolvendo com coragem, com sabedoria, e que nós nunca esqueçamos que tu nos deste um irmão para nos guiar, para nos mostrar o caminho certo, que nos leva a ti, que nos leva à construção do reino de paz e amor dentro de nós. Que saibamos que é deste teu amor por nós que o irmão Jesus viveu conosco e faz parte até hoje da nossa vida, a nos abençoar, a nos dar as mãos, sempre que nós buscarmos enxergá-lo e senti-lo. Que a paz, o amor do Cristo nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja.